Olá pessoal, William Brito, planejador tributário. Hoje eu quero compartilhar com você todo o passo a passo que eu utilizo para fazer um planejamento tributário. A gente, nesse início de planejamento, é importante a gente ter e estar munido do máximo de informações acerca do cliente que a gente tem, porque isso vai fazer diferença lá na frente. E a gente precisa fazer isso de forma sistemática e organizada. A gente inicialmente faz um checklist, né? Eu envio alguns formulários online para ele. Depois eu alimento essas planilhas que eu tenho aqui, que vai me trazer informações acerca de estratégia, das finanças, do marketing, da operação do cliente, da parte de pessoas. Aí a gente faz depois aqui, vai ter um parâmetro em termos de cada item, cada fator crítico de sub-áreas dele. Vai gerar uma pontuação conforme a gente classifica lá e vai dar aqui um feedback para a gente em relação à pontuação mínima e a pontuação que é desejada pelo cliente em determinado período de tempo, para depois a gente traçar um plano de ação. Inicialmente esse plano de ação não é traçado, né? O que eu faço aqui muito mais é para me apropriar ao máximo das informações do cliente de forma organizada. Aí a gente vai ter alguns feedbacks aqui, o que é que a gente precisa fazer primeiro, os dashboards apenas para ilustração, relatório de impressão. Depois a gente vem para uma outra ferramenta que eu também envio um formulário online, que é a parte de modelagem do cliente. Aqui eu preciso ter a ideia fixa e mais fidedigna possível em relação à operação do cliente. Como é que ele está estruturado? Muitas vezes o cliente ele tem uma demanda que ele acha que tem, na verdade não é aquilo. Em parte ele vem procurando a gente para apresentar para ele algum tipo de solução. Por outro, ele tem a expectativa de sugestões que a gente norteie e direcione ele em muitos momentos. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso me apropriar profundamente das informações, das características do negócio dele. Então a gente faz uma modelagem através do Business Model Canvas e aí a gente tenta entender de que forma, que tipo de valor que ele quer entregar, para quem ele quer, de que forma que ele entrega esse valor. Aqui é que tipo de valor, e aqui nesses três quadradinhos como é que ele entrega esse valor, para quem ele entrega e de que forma ele se relaciona com o cliente. Do outro lado, de que forma ele cria esse valor. Se de um lado é como ele entrega esse valor, do lado esquerdo aqui é como ele cria esse valor. Aqui embaixo é como ele captura esse valor que ele entrega, seja todo o fluxo financeiro na verdade. Como ele gera esse valor, ou seja, captura esse valor, que é o que ele tem de expectativa de lucro, vamos falar assim, de ser remunerado em relação ao que ele investe na sua atividade operacional e a sua fonte de receita. Aí a gente faz uma avaliação, nada muito complexo, tenta entender se o negócio dele é escalável, se é original ou tem algum outro de negócio similar ao dele, se ele complementa algum outro negócio, algum tipo de player que já existe. E esses itens que vai variar, na verdade, de acordo com o perfil do cliente. Aqui a gente vai ter os concorrentes, os fatores críticos, né, que vão possibilitar ele a capturar, a entregar e a criar esse valor. Aqui a gente vai para a parte de avaliação financeira, onde a gente elenca aqui as fontes de receita, o fluxo de receita, se é taxa de uso de produto, se é assinatura, se é propaganda, se é aluguel, enfim, isso vai variar de acordo com o perfil do cliente. Depois a gente vem aqui para a estrutura de custos. Aqui a gente gera um relatório, onde vai ter uma visão prévia de se existe viabilidade ou não. Aqui um dashboard apenas para visualização mais fácil. Depois que a gente avança aqui na modelagem, a gente aí vai tentar produzir indicadores nesse início para que eu possa comparar com o efeito pós-planejamento tributário. De que forma a gente faz isso? Primeiro, a gente vai pegar algumas informações com ele e a gente começa fazendo um valuation,
para ver que tipo de movimentação em termos de valoração do negócio o planejamento tributário estratégico vai gerar, qual o efeito que vai ter. Aí a gente alimenta aqui as planilhas. Eu também envio um formulário online que a gente já tem pronto. E aí a gente vai alimentando essa planilha. A gente vai fazer os lançamentos em termos de receita, a parte estrutural de investimento, a parte de depreciação, a parte de custos, parte de despesas. A gente depois avança aqui, tem um relatório meio sintético, gera aqui também no final o valuation e no dashboard isso fica mais evidente. Então aqui a gente faz uma primeira análise sem o planejamento tributário. Depois a gente vem aqui e faz a simulação de regime tributário. Então a gente primeiro tem um diagnóstico estratégico, que ainda vou complementar com outras ferramentas que a gente usa. Eu avancei aqui para a parte de simulação de regimes, que eu acho muito peculiar apresentar e compartilhar com vocês a ferramenta que eu uso, que é o Cinsk, que enquanto eu não utilizava, eu acabava investindo muito tempo na parte de simulação dos regimes, eu acabava fazendo 2 vezes a simulação. No relacionamento inicial, para o cliente fazer uma espécie de degustação, o que era que eu fazia? Eu procurava informação meio que num bate-papo com ele, como é que era a média de faturamento, gasto com folha, e acabava lançando isso numa planilha e simulava com alguns dashboards para que ele tivesse uma visão mais ou menos de regime. Isso muitas vezes, com a apresentação desses primeiros resultados e a conversa, o bate-papo que a gente tinha, a devolutiva, acabava me gerando e gerando no cliente a necessidade de aprofundamento em relação a esse cenário. Aí eu já me utilizava do Cinsk, então acabava fazendo, perdão, eu não utilizava o Cinsk ainda, eu acabava fazendo a simulação de novo, já com os dados reais. E o cliente ficava curioso assim, para saber a informação bem real. Aí eu acabava na mesma planilha fazendo uma outra simulação. E me consumia tempo e por vezes no início isso é uma informação que o cliente está assim ávido para ter, que é se ele de fato está no melhor regime tributário. Até que eu encontrei na internet o Cinsk, que foi um sistema que me trouxe celeridade no processo, ou seja, e garantir para mim e para o cliente a maior fidedignidade possível, porque eu me utilizo agora, como eu vou mostrar para vocês, eu selecionei aqui planejamento, já vim direto para essa tela, porque aparece ali todos os nomes dos clientes, que eu já fiz e faço acompanhamento, para por questões éticas a gente não exibiu. Então a gente vem para essa tela aqui, seleciona um novo planejamento, e aqui a gente coloca, por exemplo, o período que eu vou querer fazer essa simulação, dos 12 meses, coloco aqui a unidade da federação, se for grupo econômico eu marco aqui, ele vai demandar alguns arquivos que você faça upload aqui. Isso facilitou e muito, me deu muita dinâmica em fazer simulações e conseguiu com que eu entregasse isso previamente ao cliente numa velocidade maior, não deixando de me ater à parte técnica e de que as coisas estavam devidamente alocadas, digamos assim, no que deveria estar. Eu, quando vinha manualmente, ou o cliente me mandava por e-mail, você acaba tendo que tentar entender algumas coisas. Aqui não, já são os arquivos que ele informa ao fisco, e aqui a gente vai para fazer upload dos arquivos. Se você selecionar um período aqui, os arquivos precisam ser do mesmo período. Aqui, inicialmente, você faz upload dos SPED de ICMS e IPI. Aqui, dos arquivos de FD contribuições. Se for do Simples Nacional, você faz aqui do PGDAS. E aqui, depois, você faz a integração nessa planilha que já está no layout do cliente. Aí, o que é que precisa? Fazer o download aqui da planilha. Geralmente, o cliente pede para que a contabilidade dele preencha. Geralmente, quando a gente envia para preenchimento, já sinaliza, ó, você só vai preencher a coluna D, as células que estão em branco, porque essas células que estão aqui em vermelho, o próprio sistema já calcula. Ele também faz integração com alguns sistemas já para facilitar domínio sistemas,
Cada sistema aí vai ter um relatório específico que ele já orienta aqui como obter o relatório no sistema, seja ele no domínio, no Questor, no Único, no Fortes, no Atenas 3000 e do MacroSystem. Deixa eu ver se tem outro aqui, eu não estou sabendo que ele... Sistema PH, mais um sistema que foi acrescentado. Ou já tinha sido acrescentado, eu não tinha me atentado ainda. À medida que você avança aqui eu não vou conseguir avançar, porque eu não inseri nenhum arquivo, já aparece automaticamente, baseado nos arquivos, os dados da empresa, o faturamento da empresa, os encargos trabalhistas, aí você tem que alimentar o valor da sua folha bruto, ele automaticamente já faz o cálculo, vai aparecer tudo aqui de ICMS e IPI que foi informado ao fisco, PIS e COFINS, lucro real e lucro presumido, vai aparecer ADRE e aqui um relatório de impressão que tem um campo para você, inclusive, emitir algum parecer, algum apontamento que você ache pertinente que seu cliente saiba. Isso aqui foi algo que gerou muito valor nos processos de planejamento que eu faço na relação com o cliente, porque gera um relatório bem consistente a nível de dashboard e de informações segregadas por regime tributário, e assim, ficou algo mais profissional do que quando eu fazia com as planilhas, mesmo assim, dizendo que as planilhas você tem uma flexibilidade para você ter um manuseio das informações, né? Mas o sistema ele dá aqui tudo bem redondo. Voltando, à medida que eu já fiz lá a simulação de regimes, já entendi mais ou menos como é que está organizada a operação e o comportamento fiscal do cliente, a gente já começa aí, depois do efeito de ter negociado com o cliente, de ter estabelecido a remuneração para esse planejamento, que vai depender muito do grau de complexidade que a empresa traga, a gente vai então fazer um estudo de viabilidade econômica e financeira, tentar mostrar para esse cliente que o investimento que ele fez vai valer a pena. Como é que eu vou saber isso? À medida que eu já faço, aqui eu vou pegar as informações do cenário dele que está. Vou pegar aqui, lançar as informações iniciais, aqui só input de dados, o ano, o capital inicial, ou seja, o que ele investiu, vamos falar assim, aí vai depender muito do corte do período, por exemplo, se ele quer fazer dos últimos 12 meses, qual foi o valor que ele investiu, o valor de aporte que ele fez 12 meses anteriores. Vai colocar uma taxa de juros no capital de terceiros, se for pertinente, o prazo de pagamento para o período, que tipo de investimento que ele fez, né? Se foi imobilizado, se foi veículo, e a gente vai catalogar todas essas informações aqui para 5 anos. Depois a gente vai fazer o lançamento de custos fixos, depois de produtos e uma projeção de vendas aqui para cada produto que ele vende, tanto no ano 1, isso para os 5 anos. Aqui a gente vai tentar simular um possível crescimento de receita, variação entre receita e despesa, redução de investimento necessário para o futuro, e vai ter um cenário aqui pessimista e um otimista. Vai nos dar aqui um relatório com alguns indicadores, taxa mínima de atratividade, ou seja, o que o cliente espera de retorno, com VPL, valor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa de lucratividade. Aqui um resumo, aqui um dashboard que tem informação mais sintetizada, né, onde ele vai dar aqui aqueles indicadores de forma mais visual. Aqui o payback de 0 a 11 meses, todas essas informações. Depois tem indicadores de estrutura, indicadores financeiros, aqui os indicadores baseados no cenário, e a gente vai prosseguindo com essas informações antes do planejamento. Voltando aqui agora, em relação ao diagnóstico estratégico, nós fizemos a modelagem lá atrás, vamos agora analisar o ambiente que o cliente está inserido. Vocês percebem que eu poderia fazer isso de forma muito aleatória, sem um tipo de método estabelecido,
E talvez, num processo como esse, a probabilidade de passar por alguma informação, algum contexto despercebido seria muito maior. Então, por que não utilizar de ferramentas de diagnóstico estratégico, que é muito utilizado em planejamento estratégico, para unir essa parte de informações com objetivos, com missão, com visão, com estratégias que o cliente tem em mente, que eu vou obter lá no diagnóstico, para que eu possa evoluir de forma mais consistente com o planejamento tributário. Isso vai me servir de base, repetindo, para a etapa de definição de técnica de reestruturação societária ou de reorganização operacional. Eu vejo essa parte como fundamental para que o planejamento tributário estratégico ele tenha consistência e seja mais assertivo. Aqui eu vou pegar os valores, as forças internas, os fatores internos, eu vou ter aqui as forças. Também isso aqui é muito peculiar de cada perfil de empresa, a gente analisa e vê por onde perpassa esses critérios, esses itens de avaliação. As fraquezas, a mesma coisa, os fatores externos, que é o ambiente externo, onde a empresa não tem controle. Lógico que esses itens aqui estão direcionados para as informações que eu pessoalmente julgo pertinente para o planejamento tributário. Tem algumas informações que têm repercussão direta, outras menos na parte tributária. As ameaças, vai me gerar a matriz com os top 5 dos fatores internos de cada item e dos fatores externos. Aqui eu vou fazer o cruzamento das informações, onde eu selecionei aqui, por exemplo, o estágio econômico do negócio, que é uma força, e classifiquei aqui como força, porque está lá na planilha como força, e coloquei aqui um outro item: as crises políticas e econômicas afetam o seu setor de forma direta. Veja que lá isso foi uma força, o estágio econômico do negócio é uma força, então subentende que ele está no momento positivo do negócio. A gente não adentrou ainda, não fez a captura das informações lá do diagnóstico empresarial, a parte de finanças, mas a gente imagina que, como estágio econômico é uma força, que ele esteja num patamar de maturidade ou de desenvolvimento para a maturidade e não da maturidade para o declínio. Todo aquele ciclo de vida que a gente sabe que existe. E aqui, para combater essa ameaça, ou seja, a gente chama aqui da matriz SWOT cruzada, eu vou combater essa ameaça das crises políticas e econômicas afetando o setor de forma direta. Com o estágio econômico do meu negócio, vou ter que traçar uma estratégia de confronto. Aí a gente já elabora um plano de ação baseado nisso. Aqui a gente coloca o plano de ação, vai aqui estabelecendo. Esse é o primeiro plano de ação. Depois a gente vai para o plano de ação da matriz 5W2H, onde a gente coloca todo o plano de ação. Aqui é a mesma coisa, alguns dashboards para mensurar o grau de favorabilidade do segmento, o acompanhamento do plano de ação, nada, apenas para ter uma visão mais sintética e rápida. A gente agora vai, voltando para o diagnóstico estratégico, a gente vai partir para as 5 forças de Michael Porter, onde ele entende que existem algumas forças atuantes no mercado que são determinantes para o ambiente em que a empresa está inserida. A gente aí começa a preencher a rivalidade entre os concorrentes, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de entrada de novos concorrentes ou novos entrantes, ameaça de produtos substitutos. A gente também faz o preenchimento, vai gerar uma pontuação para a gente, vai gerar para a gente essa matriz, a matriz de Porter, e a gente vai entender como é que se comporta o ambiente que essa empresa, que o cliente está inserido em termos de concorrente, em termos de saturação, em termos de competitividade, em termos de diversidade, guerra por preço e marca. Vai gerar aqui também um feedback para a gente, isso apenas para nortear, e aqui um dashboard também, apenas para a gente visualizar mais facilmente, e a gente completa aí o diagnóstico estratégico. Com essas ferramentas a gente já tem informações bastante consistentes para a gente se sentir mais confortável para avançar no planejamento tributário.
Aí agora a gente começa a colocar o pé, né? Eu diria colocar o pé, a gente já fez a simulação dos regimes lá no SINSC, a gente começa a colocar o pé no planejamento tributário de fato. A gente usa para essa fase a CIPOC, que é uma ferramenta utilizada para mapeamento de processo, para garantir que essas fases sejam de forma bem clara e assertiva. A gente aqui vai analisar, por exemplo, quais são os fornecedores, aqui no caso vai ser a minha empresa. A gente vai estar analisando aqui ICMS e IPI, no caso desse cliente. Os inputs do processo serão a Lei Candir e as legislações estaduais, e aqui o regulamento de IPI, decreto número 7.212 de 2010. Os clientes vai ser a empresa, né, que a gente vai estar fazendo o planejamento. Quais serão os processos analisados? Aqui a gente vai estar analisando dois processos. A gente colocou aí um nível de detalhe, geralmente fato gerador e perfil de contribuinte. No caso do ICMS, a gente começa aqui com esses dois perfis, a identificar se realiza operações com habitualidade. A gente tem aqui do lado todo o embasamento legal, que norteia esse perfil, que define o perfil de contribuinte. Aqui a mesma coisa. Aqui para cá, fato gerador. Com IPI a mesma coisa. Esses quatro primeiros aqui é para entender se a operação do cliente se enquadra como fato gerador de tudo que ele faz, ou como no perfil de contribuinte. Aqui abaixo a gente identifica os pontos que são fato gerador do IPI. E aqui os pontos que são exclusões de IPI, ou seja, que não tem fato gerador de IPI. Depois a gente vai para a matriz de fato, o macroprocesso é saber se o cliente realiza operações com habitualidade, saber se ele realiza operações com volume que caracteriza intuito comercial, aqui definido o perfil de contribuinte. Daqui para baixo, fato gerador do ICMS, IPI, e mais lá embaixo, parte que exclui o IPI da operação. Aqui, qual é o input, a característica aqui do fornecedor, o processo, e o output não se aplica ou se aplica. Essa planilha não está devidamente preenchida, eu acabei apagando e inserindo outras informações para que não ficasse informação de cliente aqui. Pronto. Aqui, oportunidade de melhorias. Ou seja, por exemplo, vamos supor que esse cliente aqui ele não tenha um perfil de contribuinte para ICMS de determinado produto que ele vende. Vamos supor que ele seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica com alguma atividade que não esteja inserida. A gente vai dar o feedback aqui, não se aplica, não se aplica. Nesse caso aqui, que é para a questão de fato gerador, a prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou transporte iniciado no exterior, aqui a gente coloca o feedback de possível reorganização operacional. De repente, organizando de uma forma diferente a parte de transporte, tem como diminuir, por exemplo, o ICMS para ele. Aí a gente coloca aqui que está em análise. A mesma coisa, nesse fato aqui, se há importação, possibilidade de reorganização operacional e reestruturação societária. E assim sucessivamente, com todos os itens, toda a base legal. Aqui tem um dashboard que gera só para visualização mesmo, como já citei em outras apresentações. E aqui a gente finaliza, estudamos aqui a parte de tributação em relação a perfil de contribuição e a fato gerador. E assim a gente vai dando consistência para evoluir com o nosso planejamento tributário. Aí, feito então a CIPOC, para a gente ver quais são os pontos de melhoria, a gente traz aquelas informações para a matriz GUT, que é uma matriz que auxilia, é uma matriz de priorização, uma matriz de prioridades, para você tentar ser mais assertivo, o que você deve começar primeiro, o que deve ser priorizado, ou de resolução de problemas, ou de priorização de processo. Aí a gente vem aqui, pega aquelas informações em relação a ICMS e IPI e vai classificando aqui
de acordo com o perfil lá do cliente. Isso vai gerar um ranking para a gente aqui. Veja que aqui apareceu como primeiro do ranking, ou seja, primeira a ser priorizada, a consumo ou utilização de papel diversa de empresas jornalísticas ou editoras e destinadas à impressão de livros, jornais, periódicos não alcançados. A gente volta aqui e percebe que isso está relacionado, deixa eu ver aqui, com a análise de perfil de contribuinte, a utilização de matéria-prima, a utilização... E assim a gente vai também classificando aqui as informações, vai dar o ranking para a gente, como eu já mostrei para vocês. A gente pode tratar um plano de ação, classificando assim se não se aplica, se se aplica. Nesse caso aqui, implementação de processo de importação direta, vai dar um relatório para a gente, dashboard também para visualização, percentual de grau de ações, de problemas com ações a serem tomadas, e a gente vai evoluindo. A gente também vai fazer essa mesma matriz Gantt para identificar alguns aspectos em relação ao planejamento tributário estratégico. Em relação a quais os requisitos que a empresa, o cliente, deva estar em conformidade para que esse planejamento ele, de fato possua alguma possibilidade de gerar efeito para a empresa. O que é que tem no cenário que pode limitar esse planejamento e o que é que pode trazer risco para o planejamento. A mesma coisa que a gente vai classificar, vai gerar um ranking. Aqui, no exemplo, empresa no grupo sem ganho adicional, ou seja, aqui quer dizer que a empresa está numa estrutura, ou seja, tem mais uma unidade, por exemplo, aberta, e que não existe substrato econômico, ou seja, não existe esse ganho adicional. O movimento foi feito apenas visando a economia de imposto. Isso traz fragilidade para o planejamento. O fisco pode chegar e desconsiderar o negócio jurídico, gerando aí uma autuação e o cliente vir a pagar esses impostos retroativamente dos últimos 60 meses. Agora a gente vem para a matriz Gantt novamente. Perceba que fica um pouco repetitivo, mas é para que seja utilizada a metodologia quando o cliente é de um porte um pouco menor, de fato dá a entender uma percepção de certo exagero para fazer. Mas quando você pega um planejamento grande de uma empresa que fatura milhões, de médio e grande porte, essa metodologia é fundamental para que você não deixe passar nada desapercebido. Aqui, em todo o planejamento, tem que ser tiro certo. Não pode ter dúvida em relação a nada, muito embora o risco é inerente da atividade empresarial, da atividade econômica. Isso, inclusive, é constitucional. Aqui, eu vou fazer uma análise. Já entendi um pouco lá a fase de diagnóstico da matriz SWOT, da matriz de diagnóstico empresarial. Agora eu vou tentar, baseado nas informações que eu já absorvi, já me apropriei, qual movimento, qual tipo de técnica operacional e qual tipo de técnica societária eu vou aplicar a esse planejamento. Vamos aqui para a parte operacional. Eu posso pensar numa gestão de cadeia, de repente alterar a cadeia, essa movimentação de processo produtivo para que traga alguma eficiência para a empresa. Eu posso rever alguns contratos e atualizá-los de tal forma que tire a empresa de alguma obrigação tributária. Eu posso incluir ou expurgar alguma atividade da empresa. Posso terceirizar alguma etapa do processo. Essa empresa pode ser deslocada, abrir uma filial em outro lugar com algum tipo de propósito que gere, por exemplo, a reestruturação societária.
trabalhar com a industrialização sob encomenda, uma consignação mercantil, uma venda à ordem. A gente tem que pensar possibilidades, não tem que limitar o aspecto de imaginação. E aqui a gente vê se vai ter algum desdobramento na esfera societária. Depois vai gerar um ranking, a gente vai ver qual técnica aparece aqui para a gente tomar como prioridade. Veja, isso é para dar método ao processo e buscar assertividade. Depois de chegar até esse momento aqui, vai precisar da interação humana, vai precisar de uma reanálise, confrontar com algum tipo de objetivo estratégico do cliente. Não é simplesmente chegar até esse momento e de repente achar que está resolvido. A gente chega agora então à construção da nossa matriz de risco. Já fizemos uma série de processos de diagnóstico estratégico, fiscal, nesse processo já entrou aí também de forma automática, através de software, sistema revisão fiscal, uma auditoria das obrigações entregues nos últimos 60 meses, para que eu não, por exemplo, levante possibilidades, sendo que para o passado tem alguma vulnerabilidade que o cliente possa estar submetido. A gente então começa a construir nossa matriz de risco, onde a gente vai elencar todo tipo de risco identificado, se tem desconsideração do negócio jurídico, algum benefício fiscal que possa ser contestado, que não tenha sido a prazo certo, qual o fator de consequência. Aqui é para a gente criar métrica. A gente vai preenchendo a medida preventiva que deve ser utilizada, o investimento, e a gente faz depois uma comparação para que a gente tenha uma dimensão do que justifique a medida preventiva adotada. Matriz de risco. Essa matriz de riscos, ela deve ser alimentada durante todo o planejamento tributário. Se vai ter que segregar atividades para tirar a empresa de algum tipo de riscos, os CFOPs que a empresa utiliza na operação dela, se estão adequados, algum contrato que precisa ser ajustado, adequar algum tipo de KNAI que de repente ela possa estar exercendo alguma atividade que ela ache que está incluído no objeto social dela e de fato ela precisaria ter uma outra atividade acessória, e a gente vai evoluindo, mas sempre preenchendo a matriz de riscos no decorrer do planejamento. Em paralelo a isso, é de suma importância você fazer o acompanhamento através de uma matriz de responsabilidade, que você mapeie todas as pessoas e funções envolvidas no processo, e aqui depois você gere um controle de atividade. Por exemplo, envio do Google Forms da SWOT, do diagnóstico, do Porter, entrega de certificado digital, entrega de XML de saída dos últimos 60 meses, entrega de PG10, entrega de SPED fiscal. Tudo isso é preciso que seja monitorado, estabelecido prazo de entrega durante todo o processo, para que depois você gere a sua matriz e aqui você classifique quem vai ser o responsável pela execução e entrega da atividade, quem é que vai aprovar essa execução, quem deve ser consultado nesse processo que pode gerar algum valor e quem deve ser informado. Aí você vai classificando aqui para gerar sua matriz de riscos ou matriz de responsabilidade. Por quê? Você começa a afunilar o processo de planejamento, um fluxo de documentação e de demandas administrativas e de processo ganhar um certo volume, ter um número de pessoas maiores envolvidas. Você precisa então construir uma matriz de responsabilidade para ir acompanhando todo o processo. Veja que a gente vai construindo uma metodologia para que tudo fique bem amarrado e não fique nada assim solto. Vai gerar um relatório aqui onde você vai acompanhando o que é que foi concluído, o que é que não foi. E aqui você vai também no dashboard, apenas para visualização, acompanhar as pendências, o que é que está em andamento.
Agora nós vamos, feito tudo isso para trás, a gente começa, geralmente junto com a matriz de riscos e diagnóstico, a gente vai trazer tudo aqui para esse plano de ação 5W2H. A gente vai cadastrar aqui as pessoas, as áreas envolvidas e vai preencher o plano de ação. Vai colocar aqui o nível de prioridade, o que será feito, qual a justificativa, o porquê tem que ser feito, quem irá fazer e a área, mais aqui ao lado, quem ou quando vai fazer, qual o prazo para isso ser feito e o prazo final e onde vai ser feito, caso seja pertinente. Depois a gente vai aqui para o outro lado da matriz, com o mesmo plano de ação e dizer como será feito, quanto vai custar, qual a data máxima de conclusão. Perceba que tudo fica de forma consistente, com sinergia entre pessoas e processos. Esse é o objetivo. E aí a gente depois vai acompanhando tudo, vai tendo relatório dos planos de ação planejados, dos concluídos e o percentual dos planos em relação à conclusão. O gasto por área, aqui novamente um dashboard apenas para a gente acompanhar o processo. Aí quando a gente precisa, digamos assim, analisados lá na matriz GUT, de que tipo de técnica a gente vai usar, tanto no âmbito operacional quanto na societária, a gente vai, se quiser ter um grau de preciosismo maior e assertividade maior, você pode usar também a matriz básico, que aqui já é uma matriz de prioridades, mas é uma matriz de prioridades mais direcionada para projetos. Você pode aqui, através da matriz, em relação à técnica, por exemplo, gestão de cadeia, que tipo de benefício vai trazer para a organização, você classifica aqui. Qual a abrangência desse resultado? Se isso vai ter algum tipo de impacto em relação à satisfação dos funcionários, o investimento necessário, se é baixo, se é alto, se é médio, o grau de impacto que vai ter no cliente externo e o grau de complexidade na operacionalização. Mesma coisa, isso você vai analisar técnica por técnica. Lembrando, mais uma vez ratificando, isso aqui é uma metodologia desenvolvida pelo professor Felipe Dutra, que eu tive a oportunidade de ser aluno em 2015 na Fundação Getúlio Vargas, e você pode estar achando um pouco estranho, você que não está acostumado, isso não é invenção minha, né? Isso tenho que dar os créditos também ao professor Felipe. Feito isso aqui, você classificando isso aqui tudo, vai de novo lhe dar um ranking, você pode confirmar, por exemplo, que você vai ter que aplicar a técnica de gestão de atividade. Aqui você vai traçar o plano de ação novamente. Todas as ações que você for traçando nas etapas do processo, você pode, ao final, colocar na matriz 5W2H, que é o plano de ação geral, vamos falar assim. Ou você pode fazer de forma segregada também, até para não ficar todas as matérias de conhecimento, todas as áreas do planejamento misturadas, né? Aí, continuando na matriz básico, né, você pode, muito bem, se quiser comparar uma técnica com a outra, você pode, por exemplo, colocar aqui a gestão de cadeia. Ela vai dizer aqui para você se algum tipo de técnica tem que ser priorizada ou pode ser priorizada em detrimento a outra. Lembrando que isso requer a interferência humana, validação de alguns aspectos, por exemplo, com o sócio, com o dono da empresa. Aqui você pode, estou tentando trazer ferramentas, né, para que você tenha acesso e possa perceber o nível que se tem um planejamento tributário estratégico e as ferramentas que você pode usar, você pode tentar identificar a raiz dos problemas, por exemplo, que é a técnica dos 5 porquês, onde você vem aqui,
Elencou aqui, por exemplo, a empresa no grupo sem ganho adicional, que é a questão do substrato econômico. Problemas, você elenca aqui as possíveis causas. Problema, empresa sem ganho adicional, a causa, organização societária aleatória, ou feita de qualquer jeito. Aí você quer ir a fundo nisso. Empresa sem grupo, empresa no grupo, sem ganho adicional, organização societária aleatória. Aí você usa as técnicas dos 5 porquês para tentar ir na raiz do problema. O primeiro porquê é o sintoma que nós temos, receita líquida baixa. O outro porquê é a desculpa, porque não foi feita a gestão tributária adequadamente, por exemplo. O terceiro porquê é o culpado, elevado imposto sobre receita bruta. O quarto porquê é a causa, ineficiência na gestão tributária. O 5 porquê temos a causa raiz, por exemplo, pode ser equipe técnica não qualificada ou a empresa não tem o profissional adequado para fazer esse tipo de análise. Aqui nós chegamos então à raiz do problema. Chegamos à raiz do problema, vamos colocar aqui que sim, problema resolvido, a gente coloca que não ainda. Aí aqui a gente já vai para ações corretivas, planejamento tributário, com data, se está em andamento. É uma ferramenta bem interessante quando você quer tentar entender o porquê, como a própria ferramenta diz, de alguns processos acontecerem de forma não conforme. Chegamos então nessa parte que é do plano projeto. Você, à medida que fez o diagnóstico estratégico, um diagnóstico fiscal, você já tem como ter algum tipo de direcionamento e construir sua EAP, a estrutura analítica do projeto, em sendo o planejamento tributário estratégico tratado como projeto, que, ao meu ver, é a melhor forma de fazer. Aqui você discorre um pouco sobre o projeto, planejamento tributário estratégico, qual a principal entrega gerada pelo projeto. Aqui, no início do planejamento tributário estratégico, você tem que saber do cliente se ele busca otimização tributária, otimização financeira, otimização de riscos ou otimização operacional para que seja alcançado o efeito de eficiência tributária. Qual o resultado esperado, aumento da receita líquida. Aqui a gente define o escopo, como já acabei de falar a vocês, identificação dos objetivos, kickoff, levantamento de informações, pessoa de contato com o cliente, solicitação de certificado digital. E aqui a gente vai definindo todo o processo do planejamento para, ao final, apresentar ao cliente a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, com as etapas e os entregáveis de cada etapa. Gente, eu acho que ficou assim um overview mais aprofundado. Eu espero ter ajudado você que está assistindo, você que está começando, você que já faz o planejamento tributário. Eu acho que ficou um conteúdo bastante consistente. Eu peço que você dê o like aí nesse vídeo, curta, compartilhe. Se você tiver mais alguma dúvida, algo que eu possa compartilhar com você especificamente, eu peço que você entre em contato. Na descrição do vídeo vai estar o meu Linktree e lá tem todos os meios para entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês aqui. Até mais, planejador tributário.